Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um, o que eu não falei no jogo entre Fluminense e América Mineiro, nesse caso América Mineiro e Fluminense, lá no Independência. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no Medivão para a gente falar mais sobre isso. E bom, esse aqui, para quem não sabe, é um quadro que eu senti uma necessidade de colocar ele, porque eu não vou conseguir colocar tudo no pré-jogo, no pós-jogo. Então, a gente coloca aqui sobre alguns jogadores que eu não cito e não tinha por que citar. Primeira coisa é o seguinte: Pirani e Vitor Mendes. Realmente, eles são o que eu chamo de impactos esporádicos. Ou seja, eles são discípulos de Natan. Natan realmente ele jogou pelo Fluminense. Em alguns momentos ele foi um ótimo jogador, realmente mudava a partida completamente. Como também quando ele entrava em muitos dos outros momentos, ele não servia pra porcaria nenhuma. Era só um jogador aleatório que ficava tocando a bola. O que eu tô falando é o seguinte. O Fluminense não precisa de jogador esporádico. Ele pode ter um jogador esporádico? Pode, mas ele não precisa de jogador esporádico. E o Pirani e o Vitor Mendes estão se comprovando como esporádico. Foi esporádico o Pirani no Fla-Flu, o Vitor Mendes no Crystal Palace, e tudo isso daí em conjunto. Porque os jogadores não jogaram bem. Não é à toa que eu me senti muito mais confortável com a entrada de David Braz do que manter o Vitor Mendes. Não é à toa que ele também foi substituído virtualmente no jogo. E o Pirani realmente, quando não está na posição dele normal, que é de armador do time, que é justamente o que foi pensado na contratação dele, ele no Santos ele era armador, ele realmente decai muito de nível. Não é à toa que a gente tomou pressão e depois que a gente tirou ele e colocou o Lelê, a gente começou a poder fazer o jogo. Enquanto tinha Pirani, o jogo não mudava. Quando tirou Pirani, o jogo mudou completamente e virou pro nosso favor. Claro, você tem o Lelê, mas é isso, jogador esporádico, os dois. O outro ponto é Arias e Marcelo. Sabe? O que eu falo é o seguinte, né? Na psicologia, trazemos o conceito de não aparecer. Eu vou te dar um exemplo. Diversas vezes eu estou conversando com uma pessoa e ela fala, sei lá, do pai, da irmã, do irmão, do sobrinho, da sobrinha, do cunhado, da cunhada, tá? E aí você para e pensa assim, calma aí, tem alguma coisa muito errada que você tá falando aí. E aí o cara fala assim, o que foi? O que aconteceu pra você falar que tem alguma coisa errada? Você não falou de uma pessoa. E da mãe? Você falou da cunhada, você falou do cunhado, você falou da irmã, do irmão, você falou da sua sobrinha, do seu sobrinho, do seu pai e da mãe, não? E é isso que a gente leva em consideração. Foi um jogo de 3-0 que não estava em campo e não entrou em campo jogadores como Arias e Marcelo. Você tem noção do que... Eu só quero que você tenha noção. Você tem noção do que eu tô falando? Que a gente estava assim o nosso melhor lateral e sem o nosso atacante craque. Caraca, tá fazendo até o troço comigo. Que isso? Não sei. É que você pra notar aqui que... Ó, parece que tem um foco verde aqui. Vamos lá.
Outro ponto. E também falando sobre Thiago Santos. Que também dá pra ver justamente essa diferença grotesca. O Thiago Santos, que a gente vai ver, é o Thiago Santos do Sport Cristal, que já tava o jogo tranquilo, ou esse Thiago Santos contra o América Mineiro, que fez um monte de lambanças. É muito importante a gente conhecer justamente como que é esse jogador e já tá precavido por isso. E o Thiago Santos até agora mostrou que ele no máximo vai ser um terceiro reserva. Uma péssima contratação. Antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal, faça o que você quer, curte, comente, compartilhe, redes sociais, inscrições de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela e só bora continuar esse vídeo. Só pra gente continuar aqui, rapidinho, do Thiago Santos. O Thiago Santos, ele é óbvio que ele foi uma péssima contratação. A torcida tricolor não queria Thiago Santos no Flu. Mas sempre é bom entender sobre isso. JK e Guga mudaram completamente a situação do Fluminense. O que eu falei pra vocês? O que eu falei lá atrás pra vocês? Que o JK, se ele quiser realmente se entrosar com o Fluminense, ele vai ter que começar a aprender a ser ponta. Tecnicamente o Fluminense hoje tem dois lugares que é muito difícil de você dar uma mexida. Que é justamente como armador, o Ganso, e lá na frente o centroavante, o Cano. Então, eu falei pra vocês, se o John Kennedy quer entrar pro Fluminense, ele vai ter que entrar como ponta. Entrou como ponta no jogo contra o América Mineiro. E do Guga também, que entrou muito bem na lateral. Só comprovou justamente o que eu tô falando sempre. O Alexander, ele é um meia. Ele vai jogar muito como meia. Espero que o Diniz pare de pensar o Fluminense dessa maneira, de colocar o Alexander na ponta. Temos ótimos jogadores laterais, e até mesmo eu falei pra vocês, se improvisar o Giovani lá naquela ponta ali, lá naquela lateral ali, eu sei que ele vai ficar sem jogar por muito tempo, se você improvisar o Giovani ali, ó, talvez o Giovani dê caldo. Ok? Não é o Alexandre Jesus que você vai ter que você vai ter que improvisar, mas sim o Giovani. Gols de contra-ataque de cabeça. Aí eu queria também abrir um pouquinho mais de espaço, né? Abrir um pouquinho mais a situação. O Fluminense, ele é o time mais conhecido como o time que vai fazer, que vai acontecer, mas demora ir pro ataque. Você tem noção disso? Você tem noção de como que o que eu tô falando é real? Que a gente está tendo agora variações. Eu falei pra vocês, um Fluminense forte, um Fluminense que tem variação. E no jogo contra o Papão, ganhamos de gol de cabeça. Gol de cabeça de Nino, gol de cabeça de Felipe Melo. E aqui, vamos fazer então a outra coisa que a gente também não fazia, gol de contra-ataque. E a gente ganhou do gol de contra-ataque. Variação é muito bom pro Fluminense. Muito bom. E por fim, e nada também assim, que eu amei que aconteceu, que é justamente a questão da torcida. A torcida, mesmo ganhando de 3-0, reclamou. Porque poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito 4-0. Se não fosse o Cano perdendo o pênalti, 4-0. E é isso que eu falo. A torcida lá de 2012, a torcida de 2010, quando a gente fala sobre isso na psicologia, a gente fala sobre estudo de caso. A gente volta um pouquinho no tempo para analisar aquilo e depois contribuir lá na frente. O futuro é a soma de atitudes que você tem no passado com as ações que você tem no presente também, outra soma, para você construir o futuro.
Entender que o Fluminense foi campeão em 2010, 2012, com a torcida toda hora cobrando mais os jogadores, fez com que os jogadores melhorassem muito. Então, parabéns, torcida, por cobrar. Parabéns também por realmente falar assim, poderíamos ter sido melhor. E é assim que a gente vai virar campeão. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça aquilo para você que curte, comente, compartilhe. Resolve a inscrição desse vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí, Saudações Tricolores.